Deixar aqui. Botar aí uns 5 minutos. Pessoal, quem for entrando aí, vai só dizendo aí se o áudio tá bom, se tá dando pra ouvir. A dica hoje agora é de 5 minutos. Bem rápido aí. Os senhores voltarem aí aos estudos, tá legal? Quem tá entrando aí, só dá um alô aí pra... Só informa aí se tá dando pra ouvir direito. Vou fazer uma curiosidade diferente aqui. A galera que tá entrando aí, qual que é o estado aí? Maioria de Brasília ou não? Que é bem lento. O áudio tá melhor que o Cruzeiro na Libertadores. Valparaíso de Goiás, beleza. Show de bola, galera aí. BH, uai. Tá ruim a câmera? Tá não, isso aqui é o melhor que dá. Então vamos lá, pessoal, vou deixar aqui umas dicas aqui de 5 minutos, tá? Hoje é bem rápido, porque eu tenho que ler um livro aqui hoje, um livro de 400 páginas aí, tá legal? Então vamos lá aí, saudações santistas a todos os senhores. A dica hoje é bem rápida, tá legal? Uma dica prática, que aconteceu inclusive no plantão aí, há alguns dias. E também uma dica aí para concurso público, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. O crime de coação no curso do processo é um crime de menor potencial ofensivo? Sim ou não? Veja bem, a pena do crime de coação no curso do processo, ela vai chegar a até 4 anos de prisão. Tá legal? Estão conseguindo ver aí? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Tá legal aí? Vamos lá, pessoal. A pena de coação no curso do processo, a pena máxima pode chegar a 4 anos de prisão. Eu pergunto a vocês, observando essa pena, é possível afirmar que o crime de coação no curso do processo admite fiança? Ou há algum caso que vai comprometer a fiança pelo delegado de polícia? E aí, pessoal? É possível ou não? Foi essa situação que aconteceu prática comigo. É possível ou não o crime de coação no curso do processo? Eu vou alertar o segundo ponto, que um colega aí chamou a atenção num caso concreto, de alguns colegas, tanto delegado de polícia, quanto promotores de justiça e também quanto a juízes. Um item aqui que acaba passando batido, tá? Não vai ser sobre esse crime do 344, não. Vamos lá, pessoal. Cabe ou não fiança por parte do delegado de polícia no crime de coação no curso do processo? A situação prática chegou a mim. Veja bem, se a gente partir de uma análise bem superficial da pena, o aluno Juninho vai falar que não. Que em regra, ou aliás, como é o aluno Juninho vai falar que sempre cabe a fiança no crime de coação no curso do processo. O crime de coação no curso do processo, pessoal, ele vai prever uma pena de 1 a 4 anos de prisão. Pergunto novamente aos senhores, esse crime cabe ou não fiança por parte do delegado de polícia? Sim ou não? Vamos aí dar 3 segundinhos que eu tenho 3 dicas rápidas hoje. Hoje eu prometo não passar de 10 minutos, até porque eu tenho alguns afazeres aí, entrando na madrugada de estudos. Cabe ou não fiança por parte do delegado de polícia, nesse caso? Questão, pessoal, particularmente tranquila, tá? Apesar do Código Penal ter essa previsão de 1 a 4 anos no seu preceito secundário, ele afirma, além da pena correspondente à violência, tá legal? Ou seja, resposta completa, em regra, é cabível sim a fiança. Por quê? Porque a coação no curso do processo, ela pode ser praticada tanto mediante grave ameaça, como mediante violência. Em se tratando de grave ameaça, 4 anos, pausou aí, tranquilamente, arbitra-se a fiança. Porém, se cometida com violência, o colega Lucas Dutra aí mandou bem.
Se cometida com violência, a pena vai passar esses 4 anos, o que inviabiliza a fiança por parte do delegado de polícia. Essa era a primeira dica. Segunda dica, uma pessoa, vamos lá, uma prostituta faz um programa com o indivíduo e ele no final fala, quer saber, não tem dinheiro não vou te pagar. Ela nervosa, arranca o seu cordão e fala, você não vai pagar? Então esse cordão é meu. Com bastante grave ameaça, violência, o que os senhores puderem imaginar. Pergunto-lhes, essa prostituta responde por qual crime? Seria roubo? Roubo próprio? Roubo impróprio? O que seria esse crime? Seria furto? O que seria esse crime, pessoal? Vamos lá, são 3 dicas muito, bem rapidinha para os senhores hoje. Ó o Igor aí, mandando bem, 3, 4, 5. Mais um de Brasília aí, a galera de Brasília. Perfeito, galera. Exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Essa resposta aí, qualquer aluno juninho vai saber responder. Tá legal? Até porque isso aí foi um julgado um pouco recente, não tão recente. E qualquer um conseguiria responder essa questão. A pergunta é, o exercício arbitrário das próprias razões é crime de menor potencial ofensivo? Sim ou não? O senhor está na delegacia de polícia, chega uma situação apresentando um exercício arbitrário das próprias razões. É termo circunstanciado ou é caso de inquérito policial? Pessoal, tranquilamente, tá legal? Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, a INPO. Temos aí sempre utilizado essa expressão por Luiz Flávio Gomes. Qual é a relevância prática disso? Lavra-se um TC. E aí eu pergunto para os senhores, lavrando esse TC, chega-se ao final, o indivíduo fala assim, não é possível apresentá-lo imediatamente ao Poder Judiciário e entregue a ele um termo de compromisso de comparecimento. E aí ele fala, não vou assinar o TC, ou que alguns chamam de TCO, seria o termo circunstanciado de ocorrência. Aqui no DF a gente fala TC, tá legal? Dá na mesma, termo circunstanciado. A questão é, ele vira e fala que não vai assinar. Perguntando de forma bem genérica, preste atenção, em todas as infrações de menor potencial ofensivo, caso o indivíduo não aceite, não seja apresentado imediatamente ao Poder Judiciário e também se recuse a assinar o termo de compromisso de comparecimento, nesse caso, sempre deve ser lavrado um auto de prisão em flagrante, fazendo seu recolhimento, sim ou não? Um grande abraço aí ao colega Flávio Rolim, os melhores delegados aí de polícia aí que eu conheço. Grande abraço, meu amigo. Muito bem, a galera tá atenta aí. Lembrando da exceçãozinha aí da lei de drogas, o artigo 28. Então pergunto aos senhores, o crime do artigo 28 é um crime de menor potencial ofensivo? Atenção, pessoal, a doutrina vai conceituar o artigo 28 da lei de drogas e se a gente levar ao pé da letra essa conceituação, como eu fiz uma pergunta de infração de menor potencial ofensivo, levando ao pé da letra a classificação da doutrina, eles acabam colocando o artigo 28 como infração de mínimo potencial ofensivo. Ou seja, menor potencial ofensivo, mínimo potencial ofensivo. Seriam aquelas infrações penais em que não há previsão expressa de pena privativa de liberdade, tá legal? Que é o caso aí do artigo 28 da lei de drogas, que ainda é crime e também vale como reincidência, em que pese não ter penas privativas de liberdades previstas, tá legal? Uma outra pergunta, existe pena de multa? Existe pena de multa para o caso do artigo 28? Existe pena de multa para aquele que comete o crime do artigo 28? É possível falar em crime? Ou não é crime? Seria infração sui generis. Coloque no seu caderno, tá, pessoal? É crime sim. Luiz Flávio Gomes, apesar dele falar que seria uma infração sui generis, para o STF é crime sim e vale como reincidência. Agora, só voltando aqui ao nosso caso. Estamos no caso de exercício arbitrário das próprias razões. Suponhamos que chega a situação na delegacia. Primeira pergunta, qual é a ação penal nesse crime? Já vimos que o exercício arbitrário das próprias razões nada mais é que uma infração de menor potencial ofensivo.
A questão é, qual é a ação penal para esse tipo de crime? Nesse caso, pessoal, da prostituta que arranca o colar de seu cliente, que não quer pagar pelo programa feito. Qual é a ação penal cabível nesse caso? É uma ação penal pública, incondicionada, condicionada? É uma ação penal de iniciativa privada? Evite falar ação penal privada. E aí, o que os senhores acham? Digam-me. E falta só mais uma perguntinha depois dessa e a gente encerra a live de hoje aí com seus 10 minutinhos. Depende. Essa é a melhor resposta para uma pergunta aí no ramo do direito, tá legal, pessoal? E aí, vamos aguardar mais gente responder aí? Muito bem. Depende se teve violência ou não. Perfeitamente. No caso da prostituta, como teve, a ação será ação penal pública incondicionada. Porém, pessoal, quando não há violência, preste atenção, coloque no seu caderno. Quando não há violência, a ação só vai se proceder mediante queixa. Tá legal? Portanto, será uma ação penal de iniciativa privada. Perceba bem, só arrumando aqui, pessoal. Perceba bem que o código fala com emprego de violência, ou seja, um exercício arbitrário das próprias razões, praticado mediante grave ameaça, a ação penal continuará sendo de iniciativa privada. Legal, pessoal? Ponto final. Última pergunta. Alguns colegas acabam deixando passar aí, principalmente aí quem está estudando para concurso, nesse detalhe. O crime de falso testemunho. Uma pessoa é presa em flagrante. Nesse caso, cabe ou não cabe fiança? Perceba que aqui a ideia não é que os senhores gravem as penas. Porém, são crimes comuns na atividade policial. Tá legal? Então, algumas penas você acaba tendo que saber memorizar. O que não é difícil, porque são crimes repetitivos. Tá legal? Deixa eu arrumar aqui para os senhores. E aí, galera? Pode responder aí. Vamos dar 2 minutinhos aí. Crime de falso testemunho. Cabe ou não cabe fiança? Vamos lá, para a gente encerrar. E eu prometo que depois dessa só vem mais uma perguntinha. Cabe ou não cabe fiança? Vamos lá. Isso aqui é uma lentidão, meu amigo. Que eu consigo acompanhar agora. Depende. Travando aqui, mas tá indo. Cabe pela pena, cabe pela pena. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, preste atenção. A gente está no inquérito policial. Tá? Vamos supor que está lavrando aqui um auto de prisão em flagrante pelo crime X. E aí uma testemunha comete falso testemunho. Pergunto, pessoal. Nesse caso, cabe fiança ou não pelo delegado de polícia a essa testemunha? Essa questão, preste atenção, é muito comum na prática. Eu certamente a cobraria numa prova, seja subjetiva, principalmente em prova oral, que é que o aluno não teria uma consulta imediata àquela situação. Acho que travou aqui um pouco os comentários. Deixa eu tentar ler aqui. E agora está voltando alguns. Cabe pela pena. Boa, boa. Estou travado, eu estou nos comentários lá de cima ainda. Bem, eu vou esperar destravar isso aí. E aí depois a galera acompanha. Pessoal, coloque em mente uma coisa. Ponto, ponto e ponto. Preste atenção. O falso testemunho, se cometido na seara penal, seja no inquérito policial, seja durante o processo judicial, ele tem uma causa de aumento de pena, tá legal, pessoal? Nesse caso, havendo causa de aumento de pena, a pena máxima em abstrato passará de 4 anos, o que inviabiliza uma fiança por parte do delegado de polícia. Tá legal, pessoal? Agora a última pergunta. O crime de furto de energia elétrica. A doutrina vai acabar de dizer que é uma das hipóteses
que pode ser considerado uma espécie de crime permanente e não crime de efeitos permanentes, esse furto de energia elétrica. Suponhamos que o indivíduo é preso em flagrante, ok. Antes do oferecimento da denúncia, esse indivíduo vai e paga o débito todinho que ele tinha com uma empresa concessionária aí de energia elétrica. Pergunto aos senhores, esse pagamento vai extinguir a punibilidade? Olha que questãozinha boa para a prova CESP. Por que prova CESP? A sexta turma do STJ... Peraí só. Os senhores estão ouvindo aí ou não? Aí que apareceram as coisas que eu não sei mexer. Opa. Então, meus amigos, a sexta turma do STJ, ela vinha entendendo que apesar desse pagamento não ser tributo, mas sim uma espécie de tarifa, por analogia, seria possível aplicar aquelas causas extintivas da punibilidade de crimes tributários. Tá legal, pessoal? Em recente julgado, porém, a quinta turma do STJ entendeu de forma diversa, tá legal? Que por não ser tributo e sim tarifa ou preço público, não vai extinguir a punibilidade, legal? Portanto, nesse caso, vai servir apenas como uma espécie de arrependimento posterior, o artigo 16. Tá legal, pessoal? Tranquilo? É isso aí, meus amigos. É o que tinha para hoje. 15 minutinhos de dica. Nem deu nem 15, eu acho. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Anotem, anotem, anotem. Sucesso aí na prova de delegado da Polícia Federal que tá chegando, tá legal? Vou gravar lá pro pessoal do Instituto Fórmula, tá? Umas dicas aí só de informativos, bem leve, bem tranquila, para a prova de delegado. Será mais ou menos uma horinha aí de dicas. E eu garanto que se você assistir, você não vai perder seu tempo com isso não. Vai valer a pena. Talvez caia alguma questão. Talvez sim, talvez não. Se não cair, serve como aprendizado. Valeu? Boa noite. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Os